Salve curiosos, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Cannabicast. Hoje a gente está com uma médica anestesista. Para você que achava que não tinha anestesista canábica, tem sim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona direitinho. Mas antes de eu começar esse papo, que vai ser incrível, por favor, tem um botãozinho aqui escrito inscreva-se. Então você que está aí no YouTube, vai lá, se inscreve, dá essa ajuda pra gente, deixa o seu like, deixa seu comentário, você vai estar assistindo o podcast. Vai lá, deixa o comentário, a sua dúvida no momento oportuno. Com certeza a gente vai pedir para a doutora Renata tirar as dúvidas e aí a gente vai trazer esse conteúdo de volta para vocês, combinado? Então se inscreva no canal, tá? Todos os links vão estar na descrição, minha rede social, a rede social da doutora e as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, você que usa Facebook, que está aí no século passado, tem lá também, tá? Tá lá para você que gosta do Facebook, estamos aí. Doutora, obrigado de ter vindo, bater um papo conosco aqui no Cannabicast. Uma das nossas missões é realmente falar da cannabis medicinal, né, de todos os benefícios que ela traz. E a gente sempre começa o podcast, quer dizer, nem sempre. Eu estou mudando um pouquinho o formato, mas nesse caso a gente vai começar o podcast com a pergunta que para nós é especial. Como a cannabis chegou na sua vida e como hoje isso faz parte do teu trabalho? Bom, boa tarde. Eu olho para... Essa é a sua câmera. Obrigada, tem que orientar, a pessoa não é muito tecnológica. Nem deixa as câmeras de lado. Batemos um papo, tá tranquilo. Bom, é um prazer estar aqui e com vocês, agradeço o convite. É sempre bom a gente estar falando um pouquinho e explorando esse assunto, né, de cannabis, endocannabinoide, desmistificando muitos mitos e também passando informação de qualidade, eu acho que para as pessoas, para os pacientes, isso vai nos ajudar bastante na nossa trajetória. E, bom, eu sou médica, anestesista de formação, fiz minha faculdade no Rio Grande do Sul, em Pelotas, depois fui fazer residência em Mogi das Cruzes, São Paulo. Pelo sotaque a gente matou já, né? Esse sotaque não tem como. Esse sotaque é difícil negar que seja gaúcha, verdade. né? E quando eu fiz a minha residência de anestesia, na anestesia a gente tem uma cadeira que a gente estuda a dor. Legal. Né? E aí, quando eu comecei a estudar um pouco de dor, inclusive tem fellows, depois você pode fazer uma outra residência, se especializar ou cursos em dor, né? Seguir essa linha. Eu lembro eu estudando, na época eu fiz a residência de 2015 a 2018, são 3 anos estudando só anestesia, para tu te tornares um anestesista, ou anestesiologista, né, como é o nome técnico da especialidade, eu comecei a ter contato com estudos de cannabis. Na época se falava mais do CBD, era o que ainda... Lá em 2016... Isso foi por 2016, 2017. Nossa, então era o começo, mas Isso, legal. bem no começo, assim. Quer dizer, não no começo dos estudos canábicos, né? Até que a gente sabe, o Rafael Michula, na década de 60, enfim, e os estudos, e o uso milenar da cannabis. Sim. Mas acho que começando a gente a ter contato na área médica foi por ali mesmo, assim, com outros colegas. E aí, eu lembro que eu comecei a ler alguma coisa sobre epilepsia e canabidiol e me interessou. Por quê? Porque eu não tinha tido nada sobre isso na faculdade. E é engraçado porque depois eu fiz minha especialização em medicina do canabinoide, tenho certificação internacional, fazendo a pós-graduação da SBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis. E aí eu lembro de uma aula de farmacologia e a professora falou, não, no Hangdale, que é um dos nossos livros de farmaco que a gente estuda na faculdade, fala sobre o sistema endocannabinoide, fala sobre os fitocannabinoides, que são os canabinoides da planta. Sim. E eu falei, que estranho, eu tenho esse livro, vou lá e ninguém tocou nesse assunto comigo na faculdade. E foi engraçado que a gente... Pularam o capítulo. Total. E aí eu fui lá e realmente tem esse capítulo. Eu falei, cara, como é que é isso? A gente tem um capítulo, ninguém fala sobre ele. Que loucura. E aí eu até mandei uma mensagem no meu grupo da turma, porque a gente tem um grupo, né, da faculdade, 6 anos juntos, ficamos super amigos. Claro que uns perdem os contatos, outros não. E aí eu perguntei, gente, vocês lembram de ter tido essa cadeira na faculdade? E a galera respondeu, não, a gente não teve nada.
Eu falei, tu vê, né, qualquer coisa, tipo, tem os livros, já tinha, e a gente não pegou esse capítulo para estudar. Simplesmente passou batido. E aí, me interessando pelos estudos, comecei a ler primeiro com epilepsia, depois alguma coisa com dor. E aí, aqui em São Paulo, já tinham alguns colegas iniciando o tratamento com cannabis. Ainda daquela forma, judicialização, difícil, que ainda não tinha essa liberação para a gente prescrever como médicos, né? Primeiro começou com algumas patologias em si, CFM sempre, talvez... Com olhar pesado em cima, talvez, né? Talvez, de certa forma, claro que eu entendo que eles têm o papel deles de controle, enfim, de rigorosidade, mas assim, não estão facilitando a vida do médico prescritor, né? E aí realmente limitando essas patologias para se prescreverem. E a dor naquela época não era uma patologia que podia ser prescrita cannabis, mas já tinham alguns colegas usando. Olha que legal. E aí tinha os relatos clínicos. A gente não tinha muito estudo, mas tinha assim, não, eu iniciei o CBD para algumas patologias, tô tendo resposta. O THC para fibromialgia. Então, peraí, como assim, né? E aquilo foi me interessando, mas ficou numa gavetinha. Tá. Em algum momento eu vou parar na minha vida para estudar isso ao fundo. Tu termina a residência e tu quer mão na massa, tu quer praticar, tu quer ser cirúrgico, tu quer anestesiar. Sim. E aí aquilo vai dominando uma boa parte da tua vida. Anestesia, centro cirúrgico, cirurgia, nananã. E aí, claro, aquilo ficou para um segundo plano meu, né? Tipo, um momento da minha vida eu vou parar e vou estudar medicina canabinoide. E aí foi quando em 2019 eu me mudei para Florianópolis. Em Florianópolis, este tema, com a Patrícia Montanher da Weekend, ele tá muito em voga, mais quente, né? É um tema assim que é muito falado, que já tem mais colegas prescritores, que já tem pacientes que buscam profissionais de saúde para prescrever. E aí foi que eu pensei, acho que tá na hora de eu começar a estudar sobre isso, né? Tipo, meus pacientes comentavam, falavam, família, né, colegas trocando ideias, e daí foi então que eu busquei, além da anestesia, acrescentar isso como uma nova, digamos assim, subespecialidade, né, clínica, que hoje eu continuo atuando como anestesista, hospital, cirurgias, enfim, de todos os tipos, mas também atendendo agora clinicamente, consultório. De forma integrativista. Com um olhar para cannabis também, para esses pacientes que têm essa busca, essa procura. Olha só que legal. Quando o Renato que te fez o convite, né? Isso. Inclusive, Renatão, um abraço para você, sucesso onde você esteja, irmão. O Renato, ele comentou comigo, porque assim, como que a gente opera o Cannabicast? A gente não vai a fundo entender quem que é o entrevistado, eu quero te conhecer aqui agora. Sim. Porque senão perde aquele lance de tipo, olha, não, fica uma coisa muito mecânica. E a única coisa que ele bateu, ele falou assim, cara, ela é uma anestesista, especialista em cannabis. Eu falei assim, peraí, ela usa cannabis para anestesia ou é uma vertente de atuação dela dentro de uma especialidade? Porque a gente tem médicos com várias especialidades atuando. E agora eu entendi. Então a cannabis para você ela é uma nova frente. É óbvio que dentro, acredito que você também acaba utilizando alguma coisa para sua parte anestésica. Não, você não usa THC para... Assim. Conte mais, vamos lá. Que aí deu a curiosidade. Claro, deu uma curiosidade. Né? Como que funciona isso? Tenho como usar na anestesia de uma cirurgia? Não. Inclusive, a gente pode até falar isso, que a gente suspende cannabis, qualquer forma de uso, pré-cirurgicamente. Pré-cirúrgico. Por quê? Porque tem interações com anestesia. E hoje a gente sabe, os estudos mostram que esse paciente pode ter, principalmente no fumado, né? Alterações respiratórias, mais risco de problemas durante a anestesia, né? Certo. Como também aumento de sangramento e dor no intra e no pós-operatório, o que demandaria, ou demanda, se o paciente não suspender, a gente usar mais medicações. Quanto mais medicações a gente precisar usar,
mais deletério isso é para o paciente, né? Sim. Sempre tem, toda a medicação tem o seu efeito benéfico, como tem o efeito colateral. Não, normal. Quanto mais sinergismo de drogas a gente precisando usar. Então, assim, hoje em dia a recomendação é que seja suspenso qualquer uso de cannabis antes de uma cirurgia ou procedimento que tenha uma ressecção importante. Por exemplo, vai fazer uma colonoscopia. Normal, a gente não vai indicar para todo mundo suspender, né? Mas tem uma lesão, uma suspeita de lesão de colo, é importante. vai ter que retirar um pólipo grande ou às vezes até um tumor, né, um tumorzinho. Sim. Aí já é interessante tu suspender o teu canabidiol, o teu cannabis para que evite o sangramento maior. Da mesma forma que a gente orienta a suspender anticoagulantes, se o médico prescritor autorizar essa suspensão, porque a gente também não pode suspender sem ver qual que é a comorbidade que o paciente tem e pesar risco-benefício, da mesma forma cannabis, né? Se é um paciente que tem uma patologia, uma comorbidade que a gente acha que é mais benéfico manter do que suspender, a gente vai fazer isso. Mas a orientação em geral, via de regra, é que a gente suspenda pelo menos 5 a 7 dias antes da cirurgia. Olha, legal, eu não sabia disso. Inclusive, galera, já reitero a minha introdução, que eu falei assim, se você me disser que eu falei se não existe anestesista canábica, na realidade não existe mesmo. Então, existe o que você faz hoje, que é utilizar a medicina canábica como uma nova frente. E nessa frente, doutora, como que é a sua atuação? Você atende qual, sei lá, sua maior parcela de pacientes? São pessoas vinculadas à dor ou outras patologias? Acontece que quando eu comecei a estudar, fiz minha formação, certificação com a medicina canabinoide, a minha ideia era só tratar pacientes de dor. Claro, eu sou anestesista, é uma coisa que eu estudo, que eu tenho maior domínio. Associar nessa terapêutica a cannabis também. Só que o que acontece? Quando as pessoas sabem que tu trabalha com cannabis, que tu é médico especializado nisso, que tu é prescritor de cannabis medicinal, elas começam a te procurar, mesmo não sendo a dor a procura delas. Sim. Então, meu leque se ampliou muito de comorbidades que eu acabo tratando com a cannabis, né? Então, ansiedade, insônia bastante, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, que mais usa Rivotril. A gente tem pacientes com enxaqueca, migrânia crônica, que também se beneficiam da cannabis, do canabidiol. E as patologias de dor, então, dor em paciente oncológico, tratamento de quimioterapia, que a gente sabe que ajuda nesses pacientes, tanto na questão do apetite, quanto redução da dor, da náusea e vômito. A gente tem paciente de esclerose múltipla com espasticidade e dor também, melhorando com a cannabis. A gente tem os pacientes de dores, por exemplo, ciatalgia, lombalgia, dores de coluna, os pacientes de fibromialgia, que são dores nociplásticas, que a gente chama também se beneficiando bastante. Acho que a fibromialgia tem uma aderência muito grande de melhora, né? De uma evolução positiva para quem faz tratamento com cannabis. Esses pacientes de fibromialgia geralmente vêm assim, são refratários a tratamento, já fazem tratamento há muitos anos, já tomam várias medicações, não melhoram, e até muitas vezes o que acontece são os colegas reumatologistas, neuros, nos indicarem, muitos deles não trabalham, não especializaram em cannabis, como a gente ainda não tem essa cadeira na faculdade de medicina, a gente tem que buscar por fora esse estudo, esse conhecimento, né? E aí os colegas não têm esse know-how, indicam para quem tem, então tem indicações de colegas realmente que eu conheço, que trabalham comigo, reumatólogo no hospital, enfim, neuros, reumatos, que aí chegam esses pacientes já são refratários a tratamento, já usaram todo o arsenal terapêutico que eles têm acesso e sim melhora. E aí esses pacientes vêm nos procurar. E eu tenho vários pacientes assim, de fibromialgia. Claro que os pacientes são individualizados, são únicos, né? Sim. E a gente vê realmente que tem pacientes que melhoram muito e tem pacientes que melhoram moderadamente. Mas assim, paciente de fibromialgia que não respondeu a cannabis, eu ainda não tive relato. Não tenho nenhum paciente meu que não melhorou. A gente tem pacientes com melhoras em níveis diferentes,
né? Que a gente tenta estratégias diferentes, isso é muito legal do tratamento com a cannabis, porque como a gente tem várias apresentações a gente pode até falar sobre isso por favor. daqui um pouco, de óleos, de produtos Sim. de cannabis com formulações e concentrações distintas, isso nos permite ter um leque muito grande nesse nosso arsenal com os pacientes. Então, por exemplo, uma paciente que vem para me procurar por fibromialgia, eu posso iniciar com um óleo full spectrum rico em canabidiol, com um baixo THC. Sim. Mas se eu vejo que ela não está respondendo ao tratamento, eu posso já pensar em outros canabinoides, como o CBG, o canabigerol, que tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, que também é muito importante. Sim. Posso pensar num THC se esse paciente não tiver contraindicação e começar a ajustar as doses do THC. Então, eu não fico refém de um tipo de produto. Eu sempre explico isso em consulta, eu gosto de explicar. Se esse primeiro óleo que a gente te prescrever não funcionar, não se frustre. A gente tem vários outros tipos. A gente pode ter várias outras tentativas. A gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano E com a cannabis. Diferente, por exemplo, se eu prescrever uma pregabalina e o paciente não responder. Não deu, não funcionou, entendeu? Então tira a pregabalina e vamos tentar um outro tratamento. Coisa, exatamente. Né? E o legal da cannabis é isso, que ele te dá um leque legal assim, de opções para te trabalhar e aí ir tateando qual que é a melhor formulação para aquele paciente, para aquela patologia que ele foi te buscar para tratar, né? E doutora, você nessa adaptação do paciente, você chegou a olhar se os pacientes mais jovens têm uma curva de adaptação mais rápida ou é muito individualizado para cada um mesmo? O que a gente nota, o que eu noto na minha prática clínica, a diferença de idoso para jovem. Basicamente, jovem precisa de doses maiores, né, para fazer efeito, iniciar os efeitos terapêuticos. Já o idoso não, a gente com doses menores a gente consegue ter melhores respostas. Mas a gente tem nas duas faixas etárias. Né? Respostas tanto em jovens quanto em idosos, a gente tem basicamente essa diferença. E a outra do THC, que no THC em jovens, geralmente, eles são mais sensíveis ao THC. Isso tudo tem a ver com o sistema nervoso, receptores, enfim. É uma coisa bem complexa. Se a gente entrar aqui, a gente já vai começar a fosforilar demais e dificultar para quem vai ficar muito tempo. Para quem está ouvindo. Mas, dando uma resumida, então, o jovem... ele tem maior sensibilidade ao THC, então geralmente a gente tem que usar doses menores. Já o idoso... Ou você prescreve Broad para eles, por exemplo? Depende. Geralmente eu uso full, que é o óleo de espectro completo, né? Que a gente, só para explicar para quem não conhece. Isso. E tem todos os fitocannabinoides na planta, inclusive o THC. Quando a gente vai usar o broad spectrum, que é o óleo de espectro amplo, a gente tira o THC da fórmula para alguém que tenha contraindicação de uso, né? Se for abaixo de 25 anos, sempre sem THC, a não ser que tenha uma patologia que o risco-benefício seja mais benefício do que risco, e aí a gente sim pensa no iniciar um THC para esse paciente. Via de regra, abaixo de 25 a gente não usa, sendo preciosista, bem rigoroso, cuidadoso com a saúde daquele paciente. Né? Por ainda não estar com o sistema nervoso bem desenvolvido, questão de poda neuronal e por também maior predisposição de ter algum efeito psicótico. Sim, né? faz todo sentido. Para quem já tem uma predisposição familiar a uma esquizofrenia, um pânico, assim, a gente evita. Mesmo com o THC bem reduzido, ainda é possível isso ser desencadeado. Os acima de 25, a gente está apto a prescrever sem essa restrição. Legal. Mas eu também sempre vou dosando, começo com doses baixas e se precisar, dependendo da comorbidade, do porquê aquele paciente está me buscando, eu vou ajustando. Já nos pacientes idosos, a gente percebe o contrário, que esses pacientes eles se adaptam melhor a doses maiores do THC. Claro que cuidando dos efeitos adversos do THC, né? Que é pode dar um pouco de mais tontura, agitação, hipotensão ortostática, que é aquela alteração da pressão quando tu tá deitado, sentado, levanta muito rápido
que dá aquela queda de pressão. Então isso no idoso é mais frequente, a gente tem que ficar mais atento. É legal. Eu sou paciente também, né? Eu tomo um Broad de 6. E eu achava que o médico tinha prescrito para mim porque eu era jovem, não poderia ter THC. Então, na realidade, talvez eu tenha contraindicação, né? Porque isso eu acho que é um ponto. Como que o médico ele consegue, ali na jornada da prescrição dele, criar, não sei se a palavra certa é um mapa do paciente, é o prontuário do paciente. Ele precisa olhar todo o histórico do paciente para decidir o que prescrever, não é? Como que funciona isso, doutora? Bom, a gente tem que fazer uma anamnese completa. E Legal. O que é uma anamnese para quem é leigo? É o histórico médico completo daquele paciente. De saber idade, sexo, que usa de medicações, se usa alguma medicação, se tem alguma doença, alguma patologia, né? Como é histórico familiar desse paciente. Histórico familiar é muito importante também. Isso é importante também. Se já teve contato com a cannabis, isso é outra coisa bem importante, que quando a gente vai fazer uma consulta com esse intuito de tratamento com cannabis medicinal, a gente precisa saber se o paciente já teve ou não contato, como é que foi a reação, foi tudo bem? Não foi. Se não foi tudo bem, por exemplo, teve uma reação adversa, tem pessoas que já fumaram maconha. Sim. E tiveram bad trip, e aí a gente precisa diferenciar. Foi com álcool ou foi sem álcool? Por quê? Porque o THC com álcool é uma combinação super ruim. Eu sempre falo, é sinônimo de bad trip. Se tu beber muito e fumar uma maconha, vai dar ruim, tu vai ter mal-estar. Fica a dica, hein? Né? E... Brincadeira, não fume maconha, pessoal. Claro que o nosso intuito na cannabis medicinal não é o uso recreativo. Sim. Né? Mas acho que é sempre importante a gente dar essa informação. Mas assim, só um parênteses, tá, doutora? Eu já, em outras entrevistas, em outras temporadas, quando tinha outros rostos aqui, a gente ficou sabendo que existe sim a prescrição, o médico falou inalada, né? Que quando, ou pode ser via vape, ou quando não for via vape, é com a flor. Com a flor, mas que agora não tem mais, né? Não temos mais essa possibilidade. A Anvisa cortou. Isso, ela suspendeu o uso da prescrição. Sim. E o uso da flor, né? Para algumas patologias era usado, não é a nossa principal forma de administração, a principal de administração da maconha, da cannabis via medicinal é o óleo. Sim. Posso até explicar por quê. Por favor. Vamos só terminar. Daí, assim, e aí, como acho que se perdeu nesse meio de medicinal, recreativo, prescrição, virou um pouco bagunça. Ficou muito tênue, né? Ficou, e algumas pessoas se aproveitaram dessa liberação da Anvisa para usar isso de uma forma não legal. Sim. Né? E aí a Anvisa suspendeu, e por enquanto que realmente os pacientes que precisam fazer um uso foram prejudicados em função do mau uso dessa liberação da Anvisa. Como sempre, os bons pagam pelos maus. Mas por que a gente fala que a apresentação em óleo, extrato, tintura é a melhor apresentação para a via medicinal? Uma forma de administração, né? Muito fácil, a gente pinga a gotinha sublingual. Sim. Isso qualquer pessoa consegue fazer, não precisa de grande conhecimento ou instrução. Perfeito. Né? A segunda forma não tem malefícios, diferente de quando tu inala, fumaça, queima, combustão, pirólise, gases, né, inalados. Sim. Que isso prejudica lesão no pulmão diretamente. Né? A forma de óleo, a gente não tem uma lesão para o nosso organismo. Sim. Então a gente só tem os benefícios dos canabinoides circulando no nosso organismo, né? E aí também tem a questão do tempo de ação daquele óleo. Geralmente os óleos duram em torno de 8 horas na nossa circulação sanguínea, nos órgãos efetores. Quando a gente usa a maconha na forma inalada, a gente tem duas questões. O início do efeito rapidíssimo, segundos a poucos minutos a gente já está com a ação, 2 a 3 horas aquele efeito já passou. Né? Em média, a gente está fazendo média da população em geral, pegando todo mundo, passando uma régua. Perfeito. Claro que tem variedades. Mas, então a gente entende que quando a gente usa a forma óleo, a gente tem uma ação
desse tratamento por um período maior, mais prolongado no nosso organismo. E a gente pensando que a maioria das pessoas quer aliviar a dor, né? Sim. Tratar convulsão, epilepsia, espasticidade e as outras questões que a gente também usa, né? A cannabis, a gente tem um tempo maior de efeito daquela medicação no nosso organismo. Então é mais benéfico, né? A gente pensando assim. E por isso a gente geralmente titula esse tratamento em 2 a 3 tomadas diárias. Se a gente pensar que a gente tem uma ação mais ou menos em torno de 8 horas no nosso organismo, a gente pega um dia de 24 horas, divide por 3, a gente tem os fitocannabinoides aí agindo 24 horas por dia no nosso organismo. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, porque eu vou mandar mais um abraço pro Dr. Ronaldo. Ele me prescreveu mesmo, e na época eu nem questionei, eu estava tão curioso de começar a fazer o tratamento com cannabis, porque querendo ou não se ouve tanta coisa boa, e de fato melhorou demais a ansiedade, concentração, clareza de pensamentos, bastante, né? E eu não me atentei a isso, mas de fato são 3 doses, eu tomo 3 vezes por dia. Inclusive, hoje eu não trouxe meu vidrinho, não tomei, mas estou bem, tá tudo bem, tudo sob controle. E doutora, me conta mais, a sua clínica você atende na clínica, você atende num consultório? Atualmente a Isso. gente tá com a clínica em reforma, em obra. Ai, meu Deus. E como toda obra no Você é nosso paciente, país... tá tomando gotinha, não tem pra aguentar. Olha, eu só não tô tomando porque eu tô grávida. Se não, estaria tomando com certeza. Verdade, né? Porque obra é um negócio que nunca fica pronto no prazo esperado. Não. E sempre tem os contratempos que a gente também não está aguardando que tenha. Então, no momento, eu tô no modo 100% online com as consultas Super funcional canábicas. também. Que eu atendo, claro, pacientes de todo o Brasil, como eu já passei por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sim. São Paulo, Rio de Janeiro atuando, eu tenho contatos tanto de colegas quanto de pacientes desses vários estados. Sim. E acaba me ampliando, me facilitando tanto o acesso a mim, quanto eu também pela plataforma da telemedicina que surgiu na pandemia, né? Antes a gente não era autorizado pelo CFM a atender desta forma. Na pandemia foi legal que a gente começou a fazer avaliação pré-anestésica nesse formato. Sério? Trabalhava em Florianópolis, foi muito legal. Por quê? Porque no primeiro momento as cirurgias todas foram canceladas, Sim. né? E só eram mantidas as cirurgias de urgência e emergência. E a gente tentava não o acesso, mas assim, diminuir o tempo daquele paciente no hospital o máximo que a gente pudesse. Então, por exemplo, ir ao hospital fazer uma avaliação pré-anestésica ou a um consultório era uma exposição do paciente, né? Entre aspas, desnecessária para o período, né? Isso. A avaliação anestésica, pré-anestésica é importantíssima porque a gente, não sei se vocês já passaram por alguma cirurgia ou vocês sabem da importância dela. Não. Mas eu entendi, não. Sim. Só pra gente reforçar para quem tá ouvindo aqui que muitas pessoas não entendem disso. As pessoas acham que é bobeira passar por uma avaliação pré-anestésica. Mas daí a gente conseguiu mudar o formato, fazer isso com os pacientes sem saírem de casa, se expondo menos a sair, a ter contato com o vírus, com outras pessoas, com um ambiente de hospital que realmente é um ambiente contaminado. E a grande maioria dos hospitais também estavam recebendo nas suas UTIs pacientes de Covid. Sim. Né? Então surgiu por aí, depois foi ampliando, os pacientes foram criando confiança nesse modo de atendimento e foram ampliando as buscas, né? Tipo, não, realmente é bom, me facilita, né? Claro que o intuito não é o paciente estar no meio da estrada ou na academia fazendo outra atividade, é aquele momento em segurança na sua casa, né? Ou enfim, no seu trabalho, vai tirar um intervalo para fazer isso, para fazer a sua consulta, mas nos flexibilizou bastante. Então, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? O CFM autoriza, a gente usa plataformas de telemedicina seguras e com segurança de rede de dados, extremamente sigilosas, as suas informações não vão ser distribuídas por aí. E aí a gente tem toda a questão que a gente estava falando, a gente vai fazer aquela consulta médica igual no formato presencial, mas no modo online. Só que na telinha. Isso.
Eu avalio o exame, se tiver indicação, o paciente encaminha, a gente avalia, a gente faz a avaliação de todo o histórico médico do paciente, faz todas as orientações, tira dúvidas e ficamos sempre à disposição para acompanhar tanto na questão da aquisição do seu produto, que isso também é discutido em consulta, eu sempre avalio com o paciente qual a melhor opção, né? Porque a gente tem opções de produtos importados que vêm do exterior, a gente tem as associações nacionais com produtos produzidos aqui e a gente tem os produtos de farmácia. Né? Então eu sempre gosto de deixar isso aberto para o paciente discutir, explicar a particularidade de cada opção de tratamento e a gente discute em conjunto, claro, e define em conjunto, em consulta, qual que vai ser a linha de tratamento que a gente vai seguir. Ah, nossa, isso é incrível, doutor, porque normalmente, bom, não sei se normalmente, mas acho que em grande parte dos casos o médico ele prescreve por marca, né? Porque tem o lance da receita não poder ser trocada, então, mas quando tem esse modelo que você pode dar a opção do paciente, de repente ele se sente mais confortável de ir na farmácia e comprar, adquirir um medicamento do que esperar, não sei o que, 5, 4 dias do importado chegar, ou não saber se tem uma associação próxima de onde ele mora. Isso é muito interessante. Você particularmente tem alguma preferência ou para você eles são nivelados? Bom, eu particularmente, farmácia é sempre a minha última opção. Última opção. Por quê? Porque para a telemedicina fica difícil, porque eu preciso do receituário azul controlado, então se eu estou atendendo paciente de outro estado, eu já não consigo. Fica limitado ao estado que eu atuo atualmente, que é São Paulo, porque eu tenho que dar aquela receita com o CRM do estado. Certo. Quando eu vou pensar em importados e associações, eu posso fazer aquela receita branca que via WhatsApp, e-mail, o paciente recebe com, claro, a assinatura digital e ele consegue adquirir em qualquer lugar. Entendi. Sem complicação, porque daí o meu CRM, quando é na receita comum, branca, o paciente consegue adquirir em qualquer estado do país. O receituário azul é um dos fatores limitantes. O outro é que as opções de farmácia ainda estão muito poucas, muito restritas. Então, por exemplo, eu atendo muito paciente com dor que eu preciso de concentrações maiores de THC. Isso na farmácia eu não encontro. Verdade. Então, acabo ficando mais limitado mesmo, limitado o uso da farmácia para esses pacientes, porque realmente muitas vezes o que eu quero prescrever eu não encontro na farmácia, então isso é um fator limitante. Outro, além da receita, que eu só consigo prescrever para o estado de São Paulo, a não ser que eu tivesse CRM em todos os estados do país também dificulta. E aí a gente tem produtos importados, que é uma gama enorme de produtos, a gente tem assim, dezenas de opções de marcas, de preços, de valores, de concentrações 10, 15, 30, 60, 120 ml um frasco, dependendo da marca. E 120 ml? Tem frascos de preços. Eu não conhecia, que legal. Tem, bem grande. Eu já vi 10 e 30, muito. E aí, que acontece? Os produtos importados, realmente, eles têm um rigoroso controle de qualidade. A gente olha sempre, uma coisa que é sempre importante a gente reforçar, a questão do certificado de análise, o COA. Eu disse que vocês já devem ter falado aqui, mas é sempre importante a gente bater nessa tecla. Por quê? Porque eu tenho vários pacientes que viajam, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem acesso fácil a Uruguai, Argentina, Paraguai. Eles falam, doutora Renata, me ligam, me mandam mensagem, posso comprar o meu óleo aqui? Pode, mas temos o certificado de análise? Não tem. Estabilidade. Aí o produto é muito mais barato, porque também tem um custo para uma empresa mandar para um laboratório fazer essa análise. Sim. Mas e aí? Como é que a gente vai ver a procedência desse produto? Se realmente o que eles falam que tem na composição está ali dentro daquele óleo. Se não tem fatores de contaminação, né? Se não tem metais pesados, se eles têm uma boa prática de extração. Porque tem uma questão muito importante, que a planta da maconha é uma planta sanitizadora de solo. Então, ela limpa todo aquele e absorve tudo que tem dentro
daquela terra ou lençol freático que passa por ali. Se aquele lençol freático está contaminado, a planta vai se contaminar. E a gente só vai saber disso se a gente fizer uma análise laboratorial. Não só para saber exatamente o que tem de fitocannabinoides, mas também se a gente não está consumindo chumbo, por exemplo. Exato. E é perigosíssimo para a nossa saúde. É deletério. Aí tu tá usando um tratamento achando que tu tá fazendo bem medicinal, o teu organismo, na verdade, tu tá te prejudicando. Bem devagarinho você tá se prejudicando, né? Claro, porque o nosso corpo vai se contaminando com esses metais, ou enfim, pesticidas, inseticidas, outras coisas que podem ter ali naquele solo. E aí, por isso, às vezes as pessoas querem comprar óleo fora. Se vamos comprar óleo fora, vamos comprar de empresas que a gente sabe que são seguras e corretas na sua produção. Sim. Da mesma forma, associações. A gente não pode tirar o mérito das associações nacionais aqui no Brasil. Inclusive, eles são precursores, famílias, pais, filhos, que buscaram tratamento para os seus parentes, né? Foram via judicial, muitas vezes não conseguiram, verdade. Não conseguiam, tinham que fazer de uma forma ilegal. Eles batalharam, eles bateram no peito. A gente já entrevistou gente aqui que começou exatamente assim. Eu plantei em casa, depois fui atrás da habeas corpus, e aí ajudou meu filho, depois outro, virou uma associação. Isso, a grande maioria das associações surgiram dessa forma, e a grande maioria dos avanços na legalização do uso medicinal da cannabis no nosso país, a gente deve a eles, que enfrentam há anos a justiça e buscam justiça para a gente poder ter esse acesso. E aí, qual a questão das associações? Que, claro, a gente não tem uma variedade de produtos tão grande quanto os importados, mas nós temos associações excelentes no Brasil e com produtos muito bons que realmente fazem análise, e isso a gente tem que cuidar. Da mesma forma que os importados, tem associações que fazem e tem associações que não fazem. Sim, natural. E aí a gente tem que buscar, eu sempre falo, eu só prescrevo o produto para os meus pacientes que eu confio, que eu conheço. Então, por exemplo, a associação que eu mais prescrevo no Brasil é Maria Flor, de Marília. Por que Maria Flor? O que você tem com a Maria Flor? Eu fui pessoalmente conhecer a Maria Flor. Que legal. Eu conheci a produção deles, eu vi toda a questão, conheci todo o pessoal envolvido. Senti uma segurança diferente. Conheço a terra, a planta, tudo, como é que eles cuidam, né? Eles não usam pesticidas, eles não usam, é tudo natural naquela produção. E você conhece o pessoal da Maria Flor? Sim. Faz uma extensão de um convite para eles virem aqui bater um papo com a gente. Claro. Me ajuda com isso? Com que certeza. Legal, seria incrível. E aí, por isso, eu conheço a produção. Sim. Tem outros excelentes no Brasil grandes, a Abrace, a Amame, a Amame, a Pepe aqui no Rio, Divina Flor, tem a Santa Cannabis ali em Santa Catarina, tem outras no Rio Grande do Sul, mas todas excelentes, não conheço o produto. Sim. Né? Então eu realmente sou uma pessoa que eu sou mais rigorosa nessa questão de prescrição. Legal. Se eu não conheço, eu não prescrevo, se não tem certificado de análise também não, porque eu quero oferecer o melhor para o meu paciente e com segurança. Se a gente é médico, a gente trabalha com saúde, a gente tem que ter essa garantia de eu estar prescrevendo um produto que eu confio, que eu usaria, que eu daria para meu pai, para minha mãe. E lá em casa praticamente todo mundo usa. Minha avó usa, meus pais usam, meu marido usa, sogro, sogra, que bacana. Amigos. Eu usava, parei de usar quando eu descobri que eu estava grávida. Sim. Porque eu tenho hernia de disco, enfim, desde os 26 anos eu descobri, eu tenho crises. E crises assim, de ficar travada, de precisar fazer injetáveis para aliviar a dor, muito pilates, fisioterapia, não aliviar com nada. E realmente, depois que eu comecei com o tratamento com a cannabis, foi um divisor de águas, assim, minhas crises. Não precisei mais tomar muita medicação, não precisei mais fazer injetáveis para aliviar minhas crises, melhorou muito mesmo. Então, eu sempre falo, a gente lá em casa é a família cannabis, né? Porque todo mundo, até minha avó com 90 anos, usa o olhinho dela, full espectro. Olha que top. Minha avó passava de uma internação para outra com lombalgia, dor no ciático, crise de dor, tinha que ir pro hospital, fazer morfina na veia, fazer bloqueio. E desde que a gente começou com óleo para ela, tá muito bem. Estabilizou, melhorou melhor. Muito, que ótimo. Difícil tu ver.
Hoje em dia tem outras questões que incomodam ela, mas a dor lombar, ciatalgia, dor no ciático, realmente aliviou muito. Então, Legal. a avó é incrível. E o legal é isso, né? Como essas gerações antigas, que foi vendido essa imagem da maconha como droga no passado. Exato. Como eles estão conseguindo quebrar esse preconceito e abrir, né, a mente para esse tipo de tratamento, entender também, né? A pessoa tem dor, tem relatos, tem estudos, por que não? Vamos, né? Já fez diversos tratamentos, não está sendo efetivo, vamos usar? Vamos. Porque realmente, ainda para dor, se a gente for falar em evidência científica, baixo a moderado. Só que a gente tem uma variedade de estudos, não são estudos, eles são todos iguais, né? Sim. Eles são estudos que variam, que mudam os canabinoides, que a linha, o desenho do estudo ainda fica meio assim. O que a gente vê mais é na prática clínica mostrando muito mais efetividade e o resultado do que os estudos em si nos mostram. Sim. Né? Mas isso é induvidável, a gente vê no consultório, vê os pacientes melhorando muito. Os relatos de casos são incríveis. A gente já teve a oportunidade de entrevistar alguns relatos de caso aqui, assim, extremamente impactante, de mãe falar que o médico disse que o filho não passaria de 2 anos de idade, ou se passasse, a movimentação, a interação dele seria mínima, e a criança tem, acho que 9 anos hoje, deve ter 10 já, que faz um bom tempo, foi bem no começo, andando, lógico, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas totalmente diferente daquilo que foi projetado, vamos dizer assim, e a gente entende que a cannabis, ela acaba agregando muito mais do que só aquela solução que a pessoa está buscando, né? Então ela consegue trazer dentro do nosso organismo, em vários pontos, nivelar e fazer com que de fato a gente tenha melhoras em outras áreas que a gente nem estava esperando. Por exemplo, eu disse, minha concentração, a organização melhorou muito depois. Era uma pessoa, você olhava na minha mesa, tinha um papel ali, o tênis aqui, o computador de ponta cabeça, hoje em dia, mas organizado, né? Não vamos ver agora, não precisa ver agora, mas é organizado. Então a gente tem muita gratidão por tudo que a cannabis promove. E aqui a nossa missão é essa, é realmente trazer médicos como você, que abraçaram a causa e entendem a importância da cannabis e aonde a gente pode chegar. É uma medicina milenar, né? A gente fala, né, a cannabis é uma coisa nova, acho que nova assim para a grande mídia. A gente, quando estudou a cannabis, a gente vê 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, relatos também de muitos benefícios. E aí, doutora, como que você, agora, daqui a pouco, mãe, se vê no futuro da medicina canábica? Você acha que você continua prescrevendo aí a longo prazo? Sem sombra de dúvidas, é um caminho sem volta. Né? E é um caminho que ele é tão legal, interessante e tem tanto estudo novo saindo. E, na verdade, o sistema endocannabinoide está cada vez sendo mais explorado, descoberto novos receptores, novos endocannabinoides, são os canabinoides que o nosso organismo produz, mais patologias que a planta pode atuar, e a gente vendo os benefícios, não tem como tu dar um passo atrás, não vou mais trabalhar com isso. E ao mesmo tempo que os teus relatos de pacientes, os feedbacks, a consulta mais legal de fazer de pacientes de cannabis é a consulta de retorno, não é a primeira consulta. É muito legal tu conhecer o paciente, fazer a avaliação. E aí, claro, tu vai avaliar qual a melhor opção de tratamento para aquela patologia, para aquele paciente específico, tu vai elaborar uma prescrição, vai ajustar, vai ajustando semanalmente para aquele paciente. Mas quando os pacientes vêm para consulta de retorno, aquilo é tão incrível que te motiva tanto. Eu tive, por exemplo, um paciente que acho que até foi quando o Renato entrou em contato comigo via Instagram, que eu relatei. Ele é um paciente que veio me procurar por dores, insônia e ansiedade, né?
E a gente sempre faz uma pré-avaliação do paciente para ver se realmente ele tem indicação de usar. Sim. Porque, claro, eu não vou prescrever, eu vou avaliar o paciente, vou conversar com ele, mas se não tiver indicação, não tiver relato de benefícios, tudo, eu não tem porquê, né? Concordo. Não tem porquê o paciente investir aquele tempo, aquele dinheiro, aquela, enfim, perspectiva num tratamento que para ele pode não fazer benefício, não ter benefício, né? Então a gente sempre na primeira consulta a gente avalia, tem indicação, não tem? Tem, ponto, vamos iniciar o tratamento. Qual? Aí eu vou pensar, né? Sim. Qual é porque não é uma receita de bolo, é um tratamento super individualizado, cada estratégia, pessoa concordo. É uma estratégia diferente da outra. E aí, quando esse paciente específico, na consulta de retorno dele, ele foi muito interessante, porque na primeira consulta eu acho que ele não se sentiu, ele disse que fumava, que bebia, mas não na quantidade que ele me relatou na consulta de retorno, que ele me passou como uma coisa social, mais aos finais de semana. E quem sou eu para duvidar do que o meu paciente está me passando em consulta? Eu vou acreditar que aquilo estava descrito no prontuário dele. Quando ele retornou, ele falou, doutora, eu melhorei tanto da minha dor, da minha insônia, da ansiedade, mas eu tenho que falar o que eu mais melhorei, que ele disse assim, eu fiquei com vergonha de falar na primeira consulta. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia e bebia todo dia. E eu agora estou fumando 2 cigarros por dia em 30 dias. Ele disse, 3 maços são 60 cigarros em média, né? E bebia todo dia. Ele falou, desde que eu comecei, eu não estou mais bebendo, eu não sinto mais necessidade de beber. E eu estou fumando 2 cigarros por dia. A minha ansiedade melhorou absurdamente. E eu falei, mas fulano, por que tu não me contou isso? Ai, doutora, eu fiquei com vergonha de falar que eu fumava e bebia tanto, mas melhorou. E então, é justamente isso que tu tinha comentado. A gente inicia um tratamento focando numa busca, numa melhora, numa doença, numa patologia, numa comorbidade, mas muitas vezes esse tratamento respinga em outras áreas da vida. E o que a gente tem é realmente da maconha, da cannabis, sendo usada para dependência química. A gente já viu uns relatos, é verdade. Opioides, né? É uma das medicações que eu trabalho muito no hospital, fentanil, problema de saúde pública nos Estados Unidos. Todas as pessoas têm relatos de dias que morrem 300 pessoas nos Estados Unidos. Intoxicação? O termo correto nem é esse, mas assim, vamos para tentar ser uma forma mais simples. As pessoas usam, ficam dependentes, né, do opioide. E o fentanil, que é um opioide muito mais potente que a morfina, aqui no Brasil ele é de uso restrito ao hospital, mas lá eles conseguem comprar para usar. Nos Estados Unidos, é sério? Isso, em casa. E aí ele dá depressão respiratória, que é isso, a pessoa usa e para de respirar. E ela morre disso, né? Loucura. E aí virou um problema de saúde pública. E hoje em dia a gente já tem estudos mostrando o uso da maconha, da cannabis para a dependência dos opioides, do fentanil, do cigarro, do álcool, da heroína e até mesmo na transição. Eu tenho pacientes que vêm me procurar porque fumam maconha e não querem mais fumar, porque sabem que a longo prazo isso vai ser deletério de alguma forma. Apesar dos benefícios da planta, também tem os malefícios na forma fumada, inalada. Sim, natural. E aí querem fazer essa transição pro tratamento medicinal, sair do recreativo, do uso adulto pro uso medicinal. E para as gotinhas sublinguais. Isso aí. Ai, que máximo. É o que a gente fala, são as disposições que tem gotas e goma, acho que na sua maioria, né? A gente tem, na verdade, agora um leque maior, o principal é o óleo, tintura, extrato, a gente tem goma, inclusive deu uma polêmica, a gente pode até falar agora, semana passada, retrasada, das gomas de ursinho, que a Polícia Federal prendeu. Ok. Já me lembra pra gente não esquecer, porque grávida fica esquecida, né? A gente tem sprays, rolons, cremes, tá? Para uso tópico. Legal. Temos as cápsulas, hoje em dia já tem canabinoides em forma de cápsula. E nanogel, que eles chamam, né? Tem algumas que são de nanotecnologia, tá? E qual é o outro que faltou que eu ia falar também? Balmes.
E tem assim, tem uma linha odontológica de canabinoides que é enxaguante bucal para parte mais de consultório de dentista, pacientes com... Já prescrevi também paciente meu de câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca. A radioterapia faz muita afta, muita lesão na cavidade oral. Então a gente tem tanto a pasta de dente quanto enxaguantes bucais com canabinoides, com esse intuito de aliviar essas lesões. Primeira vez que eu ouço falar desse tipo de produto, muito legal. Então a gente tem um leque hoje em dia que ainda está ampliando, né? Tá. Os óleos são a principal apresentação, né? Mas a gente também tem que falar da nanotecnologia. Nós temos empresas que já estão trabalhando com nanotecnologia e daí não é apresentação em óleo. Ela é hidrossolúvel, é uma base de água, aquosa, não de óleo. E aí a gente tem, claro, valores mais altos, mas a gente tem concentrações mais altas também, então a gente consegue usar menos do produto equilibrando, claro, nunca é a nossa primeira opção de tratamento, mas às vezes o paciente já está com doses altíssimas, aquele tratamento está caro, aí tu vai pensar, bom, então posso tentar fazer essa ponte para nanotecnologia, para esses produtos de nanotecnologia, que claro, o valor vai ser mais caro do frasco, mas ele vai usar uma quantidade menor, então vai acabar compensando, vai se tornar... Um pelo outro acaba tendo uma compensação. Isso, e também o óleo, quando em grandes quantidades, ele tem mais efeito adverso no trato gastrointestinal, diarreia, azia, enjoo, porque tu tá usando uma quantidade de óleo muito grande, né? Sim. Quando a gente chega em concentrações muito altas. Então também é um dos motivos para não aceitação ou não adaptação com óleo para um produto base água, né, que de vai nanotecnologia. Ter bem menos, com certeza. Isso. Ou nada, né, talvez. Pode ter efeito colateral no início do tratamento do uso, da adaptação com o fitocannabinoide, mas se ele já está usando com óleo doses altas, não vai ter, né? E vai ter menos efeito colateral de trato gastrointestinal por estar saindo do óleo e por um produto aquoso. Ok. Nossa, incrível. Agora, confesso, a pasta de dente enxaguante bucal, em off, depois você me fala a marca, que eu super interessado em conhecer o produto. Acho que é diferente. Tinha ouvido isso já, Duda? Não. Não. Achei o máximo, super curioso agora. Foi legal, foi uma paciente minha em tratamento oncológico lá em Santa Catarina, foi a primeira que eu prescrevi. Porque daí é um acompanhamento multidisciplinar desses pacientes, fazem fono, a enfermeira, a dentista acompanha também, né? E essa dentista que fez o acompanhamento dessa minha paciente, tava até vindo pra cá agora, o paciente dela, ela me indicou. Ela me indica para os pacientes dela oncológicos de câncer de boca, principalmente em função disso, porque ela poderia prescrever, porque tanto o dentista quanto o médico no Brasil estão aptos, mas ela não tem essa especialização, ela não tem esse curso, esse estudo. Então ela acaba indicando o paciente dela para mim, para eu fazer esse acompanhamento, tanto com o óleo, né, que a gente mantém o tratamento via oral, quanto essas outras opções de tratamento que a gente tem, com enxaguante bucal, com pasta. É um tratamento híbrido, você mantém o óleo e tem... Sempre, porque o paciente oncológico tem aquelas questões, né? Dor, enjoo, perda de apetite, a grande maioria estando generalizando. Então a gente vai usar o óleo pensando nisso. Ansiedade, insônia, porque esse paciente tem medo, esse paciente não sabe como vai ser o tratamento, não sabe como vai reagir. Paciente de quimioterapia pode perder cabelo, da radioterapia tem muita lesão, tem essas lesões doem, né? Então, família, tudo é uma angústia, né? Quando tu descobre um diagnóstico de câncer. É um paciente que está sofrendo ali diversos medos, inseguranças e, né, não só do tratamento, daquilo que vai causar, das reações, mas do medo de não se curar, né? Então, a gente vai acabar pensando num óleo que está agindo ali no organismo, tentando melhorar essas questões, né, para o paciente dormir melhor, para ele ter menos ansiedade, menos dor, melhora do apetite. E aí a gente usa os locais, por exemplo, enxaguante bucal, para essas lesões na cavidade oral, por exemplo, tanto do tumor que pode estar doendo, quanto da radioterapia, né? E também a gente tem os cremes, géis, enfim. E a pele tem uma boa absorção? Super.
E aí, se a gente tem lesões de pele, a gente também consegue agir. Agora, lembrei de um uso muito interessante que os colegas estão usando, isso já mais relacionado à cirurgia, na cicatrização da ferida operatória, no pós-operatório, prescrevendo. No começo só tinha óleo, então os pacientes passavam óleo mesmo na ferida operatória, ajudavam na cicatrização. E hoje em dia a gente já tem produtos mais específicos para isso, creme, gel, enfim, que tu pode passar na ferida operatória e ajudar na cicatrização. Tem colegas cirurgiões que prescrevem. Olha que bacana. Não, então tá muito avançado. Incrível. Nossa, doutora, nosso tempo tá mega estourado. Porque aqui a gente tenta fazer um podcast mais curto e condensado, porque senão a audiência ela foge, né? Mas eu acho que podemos marcar uma segunda data para a gente aprofundar em algumas coisas que ficaram pelo caminho, né? Com certeza. Eu acho que a cannabis a gente tem tanta oportunidade de fala e, querendo ou não, nesse tempo que a gente tem, a gente não consegue condensar tudo. E a audiência que está aqui assistindo fica lá toda ansiosa, querendo ver no final, corre e volta, assiste o vídeo inteiro. É muita informação, muito conhecimento para você, cara. E, doutora, vou te pedir a gentileza para essa câmera, fala dos teus contatos, como que a pessoa consegue entrar em contato com você. A gente vai deixar na descrição, @ do teu Instagram, mas dá aquele famoso jabazinho, né, de final. Perfeito, gente. Bom, meu nome é Renata Coutinho Areosa, então meu Instagram, acho que é um dos mais fáceis de acesso que a grande maioria das pessoas tem, é doutora.renataareosa, Areosa A-R-E-O-S-A. Lá no Instagram tem aquela partezinha de cima, foto, que a gente chama de bio, tem uns linkzinhos e também tem o meu site lá. Lá nesse site tem entrevistas que eu já dei, textos que eu já escrevi, vídeos do YouTube e tem o acesso a contatos. Você clicando lá, consegue ter acesso ao WhatsApp, a gente vai passar todas as informações, tirar dúvidas, agendar a sua consulta, seja for o caso. Também tem outra forma, no Google, né? Tem a minha página, tudo direitinho, com informações, sites, e também tem a plataforma que eu uso, que é a Doctoralia, que é por onde eu faço as minhas consultas de telemedicina, com segurança de dados, as consultas têm sigilo, enfim. No próprio site da Doctoralia também tem uma agenda aberta que você pode clicar lá e agendar a sua consulta. Aí, show! Então, para você que ficou até agora aqui assistindo o podcast, se inscreve no canal. O primeiro link aqui na descrição vai ser o Instagram da doutora, para facilitar essa vida de vocês, tá? Se estiver precisando, vai lá, agenda a sua consulta, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante. Não se esqueça, TikTok, Instagram e YouTube. Vou cobrar sua inscrição, hein? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.